E aí, meu irmão, estava assistindo um vídeo aqui no YouTube de um rapaz que eu acompanho e ele estava falando sobre questão financeira, como as pessoas não devem emprestar dinheiro umas às outras. E ele faz uma colocação no vídeo onde não, como ele cita o Senhor, não condiz com a palavra. O Senhor me trouxe assim uma reflexão. Eu pensei sobre o que ele disse. Ele disse que se alguém chegar nele e pedir dinheiro emprestado, ele não empresta. Mas, se ele tiver condições, ele doa esse dinheiro. E esse dinheiro pode fazer diferença, essa ajuda, essa boa ação pode fazer diferença no dia do juízo, no dia do Senhor. Que por essa boa ação, o livro dele, o livro da vida, possa estar o nome dele. Ele tem um entendimento católico, ele, ele é católico, mas como essas experiências, irmão, de nós acharmos que por fazermos boas ações, nós seremos salvos por isso. E a palavra diz algo contrário. Nós seremos salvos mediante a fé em Cristo. Se Cristo, assim, habitar nas nossas vidas, nós levarmos uma vida nele, naquele dia estaremos nele e seremos salvos por ele. Não por boas obras que nós possamos fazer aqui nessa terra. Não é eu viver com a minha religiosidade e achar que eu faço muitas coisas e eu vou, levo um prato de comida a um mendigo, a um necessitado. Aí eu penso assim, opa, mais um pontinho para mim no dia do juízo. Ou eu pegar, alguém me pedir dinheiro emprestado, eu pegar e doar aquele dinheiro, opa, mais um pontinho para mim. Essa forma de se pensar está equivocada, está errada. Nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se está em mim, Cristo dizendo, e nós estamos nele, ele em nós e nós nele. A vida de Cristo em nós nos leva a fazer coisas boas, porque Cristo é bom. Agora, se nós não tivermos em Cristo e acharmos que estamos fazendo coisas boas, sem Cristo não há nada de bom que nós possamos oferecer para o Senhor, para Deus. Então, se nós não estamos em Cristo, se nós vivemos em nós mesmos, fazendo aquilo que queremos, da forma que queremos, não estamos vivendo uma vida no corpo de Cristo, uma vida verdadeira vivendo na igreja, lembrando que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo, membros, irmãos unidos uns aos outros no corpo de Cristo, Cristo sendo a cabeça. Se nós fazermos as coisas que nós achamos que são boas, mas sem Cristo, isso não leva a nada, isso não significa nada, porque estamos fazendo em nós mesmos. Agora, se nós, aqui diz, nós estamos nele e ele está em nós, aí sim, fazemos o bem porque o bem habita em nós. O bom
é o Senhor. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, achamos que estamos fazendo, mas que a palavra diz que nada podeis fazer sem o Senhor. Sem estar em Cristo, nenhuma obra tem vida verdadeira. A verdade é somente em Cristo. Aquilo que achamos que é verdade, mas sem Cristo é mentira. É Cristo que dá valor ao que fazemos. É Cristo. Cristo em nós. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Nós somos como trapo de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Em nós não há nada bom. Fazer o bem longe de Cristo é como oferecer algo ao Senhor que Ele não pediu, que Ele não quer, porque Deus somente aceita aquilo que vem do seu Filho, que é Cristo. Por isso a importância de Cristo estar em nós e nós nele, para assim oferecermos algo a Deus. Porque se nós oferecemos algo a Deus sem estar em Cristo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em Cristo Jesus. Alcançamos a salvação nele. E isso não vem de vós, isso não vem de nós, não tem como vir de nós a salvação. É dom de Deus. Não vem de obras, das obras, aqui o Senhor dizendo. Não vem das obras, não podemos fazer obras e acharmos que seremos salvos por elas sem estar em Cristo, sem estar na vontade de Cristo, sem estar no corpo de Cristo. Não há obras que podemos fazer para alcançar a salvação. E aqui o Senhor continua dizendo, para que ninguém se glorie. O Senhor é tremendo. Para que ninguém se glorie, porque se fazemos obras e dizemos, eu dei um prato de comida ao necessitado, eu dei dinheiro a esse, estou me gloriando, achando, e no vídeo ele disse que no dia do juízo, o nome dele estará no livro da vida por ter doado um dinheiro. Então essa experiência, o Senhor é tremendo, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, não há obras que possamos fazer, porque é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Não é doar dinheiro, dar comida, ajudar alguém. É estar em Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível sem a fé em Cristo Jesus. A motivação importa. Não adianta fazer o bem esperando salvação. Sem fé não agrada a Deus. Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A importância de estarmos em Cristo Jesus, porque somente nele
que seremos salvos. Fora dele, não estaremos salvos, não estaremos no livro da vida. Somente em Cristo. Não são os atos que escrevem o nome no livro. É a nossa vida escondida em Cristo. Estarmos escondidos nele. Tem a experiência de Abel e Caim, onde ali foi feitas coisas ao Senhor, foi oferecido coisas ao Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 7, 2 irmãos, ambos trouxeram ofertas a Deus. Ambos fizeram algo bom aos olhos humanos. Mas Deus rejeitou a oferta de um e aceitou a do outro. Por quê? E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Deus não olhou primeiro para a oferta, ele olhou para o coração do ofertante. Caim fez algo bom, ofereceu do fruto da terra, mas seu coração não estava em Deus. A importância de estarmos em Cristo, porque se não estivermos em Cristo, seremos rejeitados por Deus, porque em nós não há bem algum. Temos que estar escondidos em Cristo, Cristo habitando em nossas vidas, dirigindo as nossas vidas, para assim sermos aceitos por Deus. Sua vida não estava em aliança com o Senhor. Era apenas um gesto externo, vazio de fé verdadeira. Já Abel ofereceu com fé e temor. Não foi o ato em si que agradou a Deus, foi o coração que estava alinhado com o Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Caim fez algo certo exteriormente, mas sem estar em comunhão com Deus. Resultado, foi rejeitado. Abel fez algo em fé, em aliança com Deus e foi aceito. Ou seja, não é o que fazemos que nos salva, mas onde está o nosso coração, se está em Cristo ou não. De que adianta fazer o bem sem estar em Cristo, se até Caim ofereceu e foi rejeitado? Caim ofereceu, foi rejeitado por não estar com o coração junto ao do Senhor. Agora, quando Abel ofereceu, o coração de Abel, o coração do Senhor estava juntos em um só. E assim foi aceito pelo Senhor. E assim nós devemos estar em Cristo e Cristo em nós, para assim sermos aceitos por Deus e sermos salvos pelo Senhor. Não há ato bem algum que podemos fazer. Sem Cristo é em vão. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Deus abençoe.